Os que até hoje trataram da devoção, quase todos tiveram em vista instruir as pessoas que vivem muito arredias e avessa ao trato e comércio do mundo, ou pelo menos ensinavam uma espécie de devoção que leva a esse total retiro. Pelo contrário, eu quero instruir e guiar os que vivem na cidade, no seio da família, na corte e palácio dos grandes, e que pela sua condição são obrigados a viver em comum no mundo, pelo menos exteriormente, os quais, muitas vezes, sob pretexto de uma imaginária impossibilidade, nem sequer pensam em insertar a vida devota. Salve Maria, meus queridos, tudo bem com vocês? O que eu estava lendo aqui? Estava lendo um trechinho desse grandioso livro Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, do grande doutor da Igreja, São Francisco de Sales. Esse livro foi muito importante na minha vida espiritual, porque logo que eu me converti à fé católica verdadeiramente, estava um pouco perdido diante desse mundo inteiramente diferente do que nós estamos acostumados, até para um católico que nasce em seio católico, mas que não tem desde criança uma profundidade na fé, fica um pouco espantado com a grandiosidade que é a fé católica. E tinha acabado de começar a querer buscar mais um pouquinho, conhecer essa fé, e estava um pouco perdido nesse mundo, nesse vasto mundo. Então, Deus colocou esse livro em minhas mãos, chamado Filoteia, e que foi uma salmo, que foi algo extremamente importante na minha caminhada. Pois bem, eu lembro que quando eu vi esse título pela primeira vez, eu fiquei um pouco estranhado com o título, Filoteia. O que significa isso? Filoteia nada mais é que uma palavra que significa alma enamorada de Deus. Filoteia é uma pessoa que ama a Deus e que quer amar a Deus ainda mais. E é um título que resume bem o que São Francisco de Sales se propõe a fazer nesse livro. O título é Introdução à Vida Devota, porque São Francisco de Sales se dirige às pessoas que estão começando a caminhar na fé católica, na espiritualidade católica, na vida de amor com Deus, na vida de união a Deus. Isso é muito importante porque o trato que uma pessoa que está começando a caminhada na fé não é o mesmo trato, as exigências que essa pessoa tem sobre si não são as mesmas exigências que uma pessoa que já está nas quartas, quintas, sextas, sétimas moradas. É claro, é um trato totalmente diferente, a oração é diferente, a leitura espiritual é uma leitura espiritual diferente, a confissão é uma confissão diferente, a direção espiritual, melhor, é uma direção espiritual direcionada de forma diferente. Então, há diferenças em níveis de união com Deus, por assim dizer. Então, é necessário que uma pessoa que está começando comece pelo começo. Comece por aqueles autores que dão alimento sólido, mas alimento para a sua fase da vida, na sua fase da vida espiritual. Não adianta você pegar um livro que se dirige às pessoas que já estão avançadas na vida espiritual, porque não vai fazer tanto sentido para a sua realidade no momento. Não que São Francisco de Sales seja ingênuo nesse livro, não que os ensinamentos que esse livro contém sejam dispensáveis por uma pessoa que já está nas sétimas moradas. Não, que acha pelo menos que já está na sétima morada, uma pessoa que está na sétima morada, ela é extremamente humilde e não se considera na sétima morada, né? Pois bem, os ensinamentos que São Francisco de Sales dá aqui, apesar de se dirigirem às pessoas que estão iniciando na fé católica, são válidos e são fundamentais também, importantíssimos, relevantes para todas as fases de vida espiritual. Enfim, isso que seria interessante dizer logo de cara, tá certo? Pois bem, quem foi São Francisco de Sales, né? Estamos falando de São Francisco de Sales aqui, e não diz quem é esse homem, quem é esse santo maravilhoso que a Igreja Católica nos deu. São Francisco de Sales foi um bispo que viveu por volta de 1600, 1650, por aí, numa região que hoje em dia seria uma região da Suíça, Itália e França, por ali. E ele foi um bispo de Genebra. Genebra foi uma cidade que foi muito afetada nessa época pelos calvinistas, sofreu muita influência dos calvinistas. E a espiritualidade calvinista, pelo menos na época, era uma espiritualidade muito árida, muito seca, muito puritana. Era uma espiritualidade que
um pouco determinista, você já nasceu condenado ao inferno, nasceu condenada ao céu. Então isso aí tem certa relevância, porque Deus suscita os seus santos exatamente nesses momentos que a igreja precisa deles. E nós vemos claramente que São Francisco de Sales aqui não busca impor, não busca criar novos preceitos impossíveis de ser alcançados por uma pessoa que está começando na vida espiritual. Sobretudo essa pessoa a quem ele se dirige. Porque, como eu li para vocês, esse livro não se dirige a um monge, esse livro não se dirige a um padre, a um religioso que já se entregou completamente a Deus, mas uma pessoa que está inserida nesse mundo, uma pessoa que está inserida nas relações com pessoas que não são cristãs, em relação com pessoas que não têm a mesma fé que nós, católicos, que pessoas que nem sequer têm fé. Esse livro se dirige a essas pessoas. Como ser devoto neste mundo neopagão que nós vivemos hoje. Nós temos que estar nesse mundo, nós não podemos fugir, nós não vivemos isolados do mundo, nós não podemos viver isolados do mundo, pelo menos não nós leigos. Então, como fazer para amar a Deus, para ser devoto e estar ao mesmo tempo inseridos nesse mundo e não se contaminar e não deixar que esse mundo, que o fogo do mundo nos queime, enfim. Essa é a premissa do livro e é isso que faz o livro ser tão relevante. Até hoje vai ser relevante, até Cristo voltar, esse livro vai ser relevante. Tá certo? Pois bem, como eu disse, São Francisco de Sales viveu nessa cidade de Genebra e eu disse que os calvinistas estavam ali inseridos e que a espiritualidade dos calvinistas era um pouco árida, porque de fato era. Então isso afeta o livro, porque São Francisco de Sales vem dar uma espiritualidade católica no mundo árido, no mundo que não, um pouco desconexo da realidade católica. Um mundo semelhante ao nosso. Tá certo que os calvinistas eram extremamente moralistas e hoje nós vivemos num mundo que é imoral. Mas são duas heresias, no caso, que têm o mesmo pano de fundo, que é uma aridez espiritual. Enfim, São Francisco de Sales vem ser um bassalmo para este mundo, aqui nesse livro Introdução à Vida Devota. Pois bem, só para um dado além, São Francisco de Sales foi responsável pela conversão de 72 mil calvinistas em Genebra, para você ver a grandiosidade desse homem de Deus e como ele foi um homem sábio e como foi um homem inspirado pelo Espírito Santo mesmo para guiar almas até o céu. Pois bem, dito isso, nós podemos falar um pouquinho mais de como é dividido este livro. Faço questão de ler o que São Francisco de Sales diz da divisão deste mesmo livro. Ele diz: dividi essa introdução à vida devota em 5 partes. Na primeira, procuro por meio de algumas exortações e exercícios converter o simples desejo de Filoteia, a alma devota, numa resolução absoluta, que ela toma ao cabo de uma confissão geral por um voto sólido acompanhado da Santíssima Comunhão, na qual, entregando-se o seu Salvador e recebendo-o, entra venturosamente no seu santo amor. Ou seja, São Francisco de Sales quer, nessa primeira parte do livro, trazer essa pessoa que já tem uma resolução, só que uma resolução fraca, uma resolução meio tíbia, a uma resolução firme e forte, a partir de uma confissão geral, que ele vai fazer a preparação para essa confissão geral, e a partir de da Sagrada Comunhão, que para selar esse laço de amor, esse voto de querer ser santo no mundo. Pois bem, isto feito, para mais fazer progredir, declaro-lhe 2 poderosos meios de mais e mais majestade divina, que são a frequência dos sacramentos, pelos quais esse Deus cheio de bondade vem a nós, e a santa oração, pelo qual nos atrai a si. E esta é a matéria da segunda parte do livro. Ou seja, na segunda parte do livro, São Francisco de Sales vai fazer um tratado da oração, um tratado belíssimo, que ele vai nos ensinar a rezar. Ele nos pega pela mão e nos mostra o caminho da oração. É um pouco diferente de um livro, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, Caminho de Perfeição, que também nos ensina a rezar, porque Santa Teresa d'Ávila se dirige a pessoas que já sabem rezar.
Santa Teresa d'Ávila se dirige a pessoas que já estão no caminho há um pouco de tempo e que precisam se aperfeiçoar. Nesse livro não. São Francisco de Sales vai nos ensinar, vai ensinar uma pessoa que nunca rezou a rezar. Como você deve rezar, como você deve fazer, qual oração mental, oração vocal, como que é. Entendeu? Então é um tratado de oração belíssimo, fundamental, que é válido para todas as pessoas. Na terceira, ensino-lhe como deve exercitar-se em muitas virtudes oportunas para o seu adiantamento, e não me detenho senão em certos avisos particulares que ela não poderia facilmente encontrar noutra parte, nem descobrir por si mesma. Ou seja, ele vai nos ensinar a exercitar as virtudes. É um tratado das virtudes, tratado resumido sobre as virtudes e sobre alguns perigos, perigos contrários a essas virtudes que nós devemos evitar. Isso que ele fala, que nós não encontramos em outra parte, é verdade. Por exemplo, ele vai falar sobre a maledicência, sobre falar mal do próximo, o oitavo mandamento. É difícil você encontrar um estudo aprofundado sobre esse tema, e um estudo católico sobre isso. O que é pecado, falar mal do outro, o que não é pecado, como nós devemos evitar, porque nós vivemos, como eu disse, num mundo que as pessoas falam mal dos outros a todo tempo, a maledicência é um pecado comum, entre aspas, e como um católico deve se portar diante disso, diante de uma conversa como essa. Na quarta, revelo-lhe algumas ciladas dos seus inimigos e mostro-lhe como deve livrar-se delas e passar além. E finalmente, na quinta parte, faço-a recolher-se um pouco de si mesma para descansar, cobrar alento e restaurar as forças, de modo que depois possa com mais vantagem ganhar terreno e adiantar na vida devota. É aquela coisa, a vida devota não é trabalho de um dia, São Francisco de Sales fala aqui. Não é trabalho de um dia, não é trabalho de uma semana, é trabalho de anos, é trabalho de uma vida inteira. Nós não nos devemos nos desanimar com as quedas. E é isso que São Francisco de Sales vai tratar nessa quinta parte desse livro, Filoteia. Certo, pessoal? Então eu indico muito esse livro. É um livro fundamental, essencial para todos os que estão querendo amar um pouco mais a Deus. Tá certo? Então fica a dica para vocês. Filoteia de São Francisco de Sales. Só queria mostrar um pouquinho essa edição belíssima que a minha Biblioteca Católica nos fez o carinho de nos enviar. Tá certo? Olha só que edição maravilhosa, muito bonita mesmo, sensacional. Tá certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho para que possa ajudar um pouquinho mais nosso canal, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tchau, tchau, salve Maria!